Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Muito bom dia para você. Agora 8 horas mais 6 minutos, 8 e 6. Manhã dessa terça-feira, hoje 7 de abril de 2015. Você está com o Primeiro Jornal aqui na Tirol FM. Temperatura agora, deixa eu pegar aqui, temperatura de 13 graus 9 décimos. Olha, uma manhã que começa um pouco mais fria. Justamente estamos aí já em outono, em pleno outono. E as temperaturas de fato começarão a ficar um pouco mais amenas. Uma densa cerração também cobre boa parte do Vale do Taquari, aqui em Langiru especialmente, em função dos rios que por aqui passam, como eu havia lido no nosso outro período. Trazendo também, agradecendo ao ouvinte que nos falou aqui então da questão da Polícia Rodoviária Federal, da falta de blitz nas estradas, que eu falava antes, em função dos motoristas embriagados. Mas agora a gente vira a página e traz o nosso entrevistado, ou a nossa entrevistada, na manhã de hoje, aqui no Primeiro Jornal, para Colégio Teutônia, educação para a vida toda, experiências, conhecimento e profissão. Colégio Teutônia, você como razão de tudo, 3762-4040. Nossa entrevistada de hoje é coordenadora científica do Tecnovates, Simone Stilpe. Afinal de contas, no último dia 20, foi inaugurado o CTPA, que é Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de Alimentos. Simone, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia, ouvintes. Bom, nós falávamos ano passado com o professor Salve, se não me engano, também do Tecnovates, essa ferramenta acima de tudo, né, Simone, que os empresários, microempresários, quem quer começar o seu trabalho no meio empresarial, que a Univates está disponibilizando. E agora também com a inauguração desse Centro Tecnológico de Produção e Pesquisa de Alimentos. Quero que você fale um pouco para nós, para os nossos ouvintes, o que é o CTPA. Certo. Bom, o Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de Alimentos, então ele compõe a estrutura do Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari. Como você falou, é um ambiente de inovação, tanto para empresas que estão iniciando, como empresas que já estão consolidadas, né, e buscam, na inovação de seus produtos e seus processos, a continuidade, a agregação de valor, um diferencial de mercado, que hoje, né, é extremamente importante falarmos nesta questão no contexto mundial, inclusive. Então, este Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de Alimentos, ele vem agregar estrutura física, laboratorial e de equipamentos de grande porte, para que pesquisas, projetos de pesquisa e desenvolvimento nessa interação universidade e empresa possam ocorrer, fomentando o desenvolvimento na área de produção de alimentos, que é uma vocação da nossa região, né? E questões também envolvendo tratamentos de resíduos, energias alternativas, porque hoje cada vez mais temos que avaliar o ciclo como um todo, né? Não só a produção, mas a sustentabilidade dessa produção. Agora, o que muda a partir do momento que a região, que tu disseste bem, ela é voltada, ela tem no agronegócio a sua força aqui em Teutônia. Quando a gente fala em agronegócio, a gente fala de produção de leite acima de tudo. Se formos lá para o lado de Lajeado, temos outras empresas no ramo de alimentação também. O que muda a partir do momento que a região tem uma ferramenta como essa para trabalhar aqui no Vale? O que vocês esperam incrementar nessa vocação que o Vale tem? Certo. Hoje, a produção da nossa região, ela é focada, né, na questão da produção de alimentos, em diferentes segmentos, em diferentes setores, mas ela é ainda muito tradicional. Nós não temos transformações tecnológicas, biotecnológicas, que tragam efetivamente uma agregação de valor a este setor, né? Nós sempre comentamos que nós queremos ter o nosso vale conhecido em produtos que são consumidos mundialmente, mas não, e nós já temos isso, mas nós temos isso ainda muito ligado à matéria-prima. Nós queremos poder estar, por exemplo, em um país europeu, sentado a uma mesa, consumindo um produto que seja produzido, rotulado, embalado na nossa região. E seja reconhecido por isso, pela sua qualidade, pelos seus diferenciais, seja ele voltado para a indústria de leites, como você falou, ou nós temos, por exemplo, também muito forte aqui na região a questão dos candies, dos doces, né? Então que nós realmente possamos, agregando esforços,
conseguir construir um vale de alimentos, né, no sentido mais amplo da palavra. Qual é que é o principal objetivo? E o público, obviamente que o público-alvo disso são essas empresas. Mas de que forma o Tecnovates, o CTPA, vai buscar o contato com essas empresas? Elas terão que espaço dentro desse parque tecnológico que a Univates oferece? Certo. Este foi um espaço pensado, né, no sentido de atender demandas do setor de alimentos, da produção de alimentos. Então, obviamente, diferentes tipos de projetos são desenvolvidos neste centro. Então, nós temos projetos que já estão ocorrendo, bastante pontuais, de atendimento de alguma necessidade de alguma empresa. Vou citar um exemplo para que fique mais fácil a compreensão. Então, nós temos, nós tivemos durante o ano passado aquele problema de contaminação de metais pesados na erva mate, que foi algo bastante comentado, né? Bom, então, por meio dos equipamentos que estão lá disponíveis, nós podemos fazer um estudo de que tipo de contaminação está ocorrendo, tentar compreender de onde vem essa contaminação, se ela é proveniente do solo, de algum tipo de aditivo. Então, esse é um exemplo de projeto que pode ser desenvolvido, não só para metais, né? Aqui eu dei um exemplo, mas isso pode ser estendido para pesticidas, contaminantes em alimentos, questões microbiológicas, bem como nós podemos pensar projetos que envolvam o desenvolvimento de um novo produto, né? A modificação de um processo que seja demandado por algum setor da indústria de alimentos. Perfeito. Bom, analisando a questão de demanda, nós aqui falávamos já mais de uma vez, vou repetir pela terceira vez o termo que eu acho que é bem esse mesmo, essa vocação, né? A vocação que nós temos aqui para a nossa região. Qual foi a principal lacuna que a Univates observou para buscar o CTPA, o Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de Alimentos? Até porque a gente fala em alimentos, a gente fala de uma questão bem ampla, né? E o hábito das pessoas tem mudado, né? Parece que as pessoas... Nós temos aqui o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia, que fazia, há um tempo atrás, se eu não me engano, de 15 em 15 dias a feira com produtos naturais. Agora já acontece todo sábado. Ou seja, esse hábito da alimentação do brasileiro, eu acho que é uma questão mundial, também mudou, né? Essa é uma lacuna que vocês procuram também preencher, de trazer esse alimento, o industrializado, o não industrializado, enfim... esse é um dos nortes que vocês procuram buscar também com o CTPA? Perfeita essa tua colocação, porque cada vez mais alimento está próximo de saúde, está próximo de qualidade de vida, né? Eu acho que essas questões, cada vez mais estarão presentes no nosso dia a dia, e sim, né, por mais que nós estejamos falando de um alimento industrializado, nós estamos falando de um alimento industrializado que tenha uma melhor qualidade, que não interfira na saúde do consumidor. Por outro lado, então, aliado a esses alimentos industrializados, porque cada vez mais precisamos pensar em grandes proporções em função do aumento populacional, nós também temos a questão dos alimentos naturais, né? Esses alimentos, sejam eles orgânicos, sejam eles com aditivos provenientes de produtos naturais. Então nós pensamos em barras de cereais, em sucos que não contenham uma grande quantidade de açúcar. Então nós estamos, como país e como mundo, né, pensando no alimento como uma fonte de saúde. E esse é um pouco do norte que nós temos vinculado ao Centro Tecnológico. Justamente ontem, quando eu olhei a nossa pauta da semana e vi que nós íamos tratar de alimentação, eu almoço no restaurante algumas vezes e observei os pratos. É algo realmente... Os pratos e as mesas, né? O restaurante estava consideravelmente cheio e tu vê que a água mineral começa a fazer parte, o suco começa a fazer parte, você não encontra mais muito forte a questão eu estava tomando refrigerante, eu olhei e disse, poxa vida, vou dar uma olhada nas mesas, e as mesas cada vez com menos refrigerantes, e a parte das saladas do restaurante ela consideravelmente mais utilizada que a parte... Ou seja, esse perfil mudou bastante. Sim. Esse público também vai ser contemplado pelo CTPA? Sim, já está sendo contemplado, né? Dentre os projetos que estão sendo desenvolvidos, nós temos projetos que envolvem
até temos projetos em tramitação, que ainda não iniciaram, mas que envolvem esta linha de produtos orgânicos. Nós temos outros já em funcionamento, onde está sendo feito o estudo de incorporação de novos produtos naturais, em sucos, em barras, porque nós também temos que ter uma alimentação com o ritmo de vida que nós temos, que possibilite ter algo saudável sendo incorporado no meio da tarde, em períodos que nós não necessariamente estamos em casa e temos a possibilidade de comer algo, uma fruta, por exemplo, né? Então estas frutas, estes vegetais, né, buscam ser incorporados em produtos, por exemplo, industrializados, mas que tenham as qualidades nutricionais, né, que o alimento in natura possui, ou o mais próximo disso. Quais os profissionais que são colocados? Agora uma questão de curiosidade, eu tenho uma irmã que está se formando na Univates em nutrição. E quais são os profissionais que serão colocados à disposição no CTPA? Que tipo de profissionais vão trabalhar ali nesse pesquisadores? Quem é que vai dar essa sustentação, Simone? Certo. Nós temos aqueles profissionais que são fixos, ligados ao CTPA, que é o corpo de funcionários. Então nós temos pesquisadores na área de química, na área de engenharia, na área de microbiologia e biotecnologia, então para dar este suporte aos diferentes projetos que ali são desenvolvidos. Além disso, nós temos os pesquisadores da instituição, nas suas áreas de competência, que colaboram com a execução dos projetos. Então nós temos profissionais da nutrição, como você comentou, nós temos profissionais específicos, sejam da veterinária, seja da área de alimentos, engenharia ambiental, engenharia de alimentos. Então as diversas áreas que nós temos na instituição, elas estão à disposição para este suporte ao Centro Tecnológico, ao CTPA e ao próprio Parque Tecnológico, né? Porque ali, eu sempre comento que o Parque Científico e Tecnológico, ele é um ambiente de inovação. E ele não existe sem a presença das empresas e dos pesquisadores e de um fomento de órgãos públicos, né? Então nós temos que ter este tripé para que a inovação possa ocorrer. Então, além de ser um espaço físico, ele é um ambiente de trocas. Acho que essa que é a questão que precisa Exatamente. ficar. Bacana esse termo, esse ambiente de trocas, justamente em cima desse tripé que você acabou de falar. Ano passado a gente entrevistava, se não me engano, na inauguração do Tecnovates, justamente como ele está em funcionamento, um ano depois já está dentro daquilo que vocês previam na época da inauguração, agora com a inauguração de mais esse, não sei se é o setor, mais esse centro vinculado ao Tecnovates, está dentro de uma previsão lá quando vocês começaram com o projeto? Ele está além das previsões, né? A base do Tecnovates é lá depois do 16, é isso? Exatamente. E a gente percebe que a estrutura física, olhando de longe, realmente está... Sim. Nós temos lá, o Tecnovates então é composto pelos prédios 19, 20 e 21 da Univates. São 5 mil e poucos metros quadrados de área construída, que num primeiro momento nos parecia algo vultuoso, e hoje já em alguns momentos nós nos preocupamos com o espaço físico. Então esta é o tipo de preocupação boa, né? Porque significa que realmente a cada dia nós temos novas demandas, novas empresas nos procuram de diferentes tamanhos, né? Desde empresas compostas de 2 pessoas até empresas de porte multinacional. E isso, ontem ainda eu falava em um outro espaço, de que lá nós não temos rotina, né? A cada novo dia são novos desafios, novos projetos para encararmos, né? E esse é o espírito. E acredito eu, Simone Stilp, que está conosco aqui no programa Primeiro Jornal, coordenadora científica do Tecnovates, esse também é um perfil que se mudou, né? Aquelas empresas de pai para filho, para o neto, eles que deram certo há muitos anos, não, porque a gente não precisa buscar aperfeiçoamento, porque vem da minha família, meu avô já fazia assim, enfim, esse perfil também está
acredito eu, quase que em extinção, né? Todo mundo tem que procurar um aperfeiçoamento. E na verdade é um pouco assim, muitas vezes quando você está no dia a dia, você está na prática, você tem excelentes ideias, Claro. porque ninguém melhor do que aquele que conhece e trabalha no setor para entender necessidades e demandas. Mas muitas vezes ele não sabe como chegar nessa ideia, na execução, na prática, né, efetivamente para que funcione este seu novo projeto. E é neste ponto que um centro tecnológico como esse, que um ambiente de parque tecnológico pode colaborar, seja com análises, né, seja no sentido de avaliação, ou seja mesmo no sentido de proposição de metodologias. Bacana, Simone. Vamos ter mais outras oportunidades para discutirmos esses e outros assuntos. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Veio de Lajeado para cá. Pegaste serração no caminho também? Muita serração. Tem que ir devagar, né? Sim, eu vinha ouvindo a rádio, bacana. E aí cuidei um pouco na estrada. Tá certo. Valeu, Simone. Um grande abraço. Obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo espaço e sempre à disposição. 8 horas mais 22 minutos, você está no primeiro jornal aqui da Tirol FM. Nós vamos a um breve intervalo, lembrando que essa entrevista estará hoje pela manhã, ainda disponível também em nossas plataformas como Facebook e também no nosso site www.radiotirol.com.br. Nós vamos ao intervalo, na sequência as informações finais de hoje. A gente vai saindo desse bloco com o destaque do esporte com o Jonatas Dalfer.